de amor incomparável. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje nós vamos começar umas mensagens sobre quarto de guerra, referente a um quarto de guerra, né? Esse título ele tem muito a ver com um filme que foi lançado em 2015, que ensinava uma mulher a entrar no seu quarto, fechar as portas e orar. Então o título dessas mensagens vai ser Mateus capítulo 6, verso 6. Essa série são 7 áudios explicando para você como agir dentro desse quarto de guerra. Espero que você não perca. Amém? Abre aí Mateus capítulo 6. Esse é o título da nossa mensagem. Capítulo 6 e verso 6 diz assim, ó: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai, que está em oculto, ou em secreto em outras traduções. E teu pai, que te vê secretamente, te recompensará. Vou ler de novo. Mateus capítulo 6, verso 6 é o título do nosso início de estudos, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai, que está em oculto, e teu pai, que vê secretamente, te recompensará. A primeira coisa que Jesus está ensinando aqui é que quando você for orar, procure se isolar, procure falar com Deus secretamente. Tem hora que é hora de você clamar junto com a multidão, tem hora que é hora de você gritar, berrar, fazer o que for, mas tem hora que é hora de você se derramar nos pés do Senhor. É hora de você abrir a boca e falar com Ele, somente com Ele. Então hoje nós vamos falar sobre o primeiro item que tem que ter no quarto de guerra: o propósito. O propósito é uma coisa muito importante, porque você só entra numa guerra porque você quer conquistar alguma coisa. Mas muitas pessoas estão na guerra sem saber até o que querem, ou se realmente querem. Tá entendendo? Portanto, todas as vezes que uma pessoa entra em peleja, em guerra, ela tem que ir até o final desse propósito. Não adianta você esperar em Deus e aí você não recebeu hoje ou amanhã e já desistiu depois de amanhã. Não, não pode. A Bíblia mesmo ensina que tudo tem seu tempo e você tem que aceitar o tempo de Deus, não é o seu tempo. Você pode querer um filho, mas vai levar 9 meses para você vê-lo. Mas poxa, eu já queria já, só se você adotar um. Já vem criado, grande, pronto. Mas não. Agora se você quer um filho seu mesmo, são 9 meses. São 9 meses você vendo aquela barriga crescer e esperando para gerar uma vida que você tanto quer. Assim também é as bênçãos do Senhor. Pô, mas irmão Alex, vai demorar 9 meses? Não. Pode ser já, como amanhã. Mas o tempo é determinado por Deus, não por mim, nem por você. Então Mateus capítulo 6, verso 6 está dizendo que você tem que entrar no seu quarto e orar a Deus, mas tem que ter propósito. O que você vai falar com Deus? Ou você vai apresentar porque achou bonitinha aquela pessoa e tem que sair daquela vida? Não. Você tem que ter propósito. Eu não aceito isso. Abre a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, verso 2. Novo Testamento. Vamos lá. Romanos, depois de Atos, capítulo 12 e verso 2. Romanos 12, 2 está escrito assim. Olha o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Por isso que amo ler a Bíblia, né? A gente nunca é enganado. Olha só. Romanos capítulo 12, verso 2 está escrito assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então vamos esmiuçar um pouquinho? Tem muita gente conformado com a situação do mundo. Eu já disse em outros áudios e repito aqui. O mundo está em trevas? O mundo está apagado, está em trevas e está muito doce para o seu gosto? A culpa é sua. Sabe por quê? Porque quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo? Você está se conformando com as coisas. Eles colocam uma imagem no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais por aí afora e colocam uma imagem ou um vídeo. Mataram tal pessoa, estruparam uma criança, fizeram isso, aquele outro. O que você faz? Você se conforma, está acostumado a ver isso. Então não se acostume. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme. Não aceite, rejeite. Seu marido não bebia, está bebendo? Não se conforme, não se conforme.
Sua mulher não era daquele jeito, tá pior? Não se conforme. Seu filho tá dando problema? Não era assim? Não se conforme. O inimigo vai lutar. E se você não se conformar, você tem que se transformar para lutar por ele. Pela renovação do seu entendimento. E assim, você vai trazer na sua vida, na sua casa, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, se você se conformar, fica daquele jeito. Entendeu? Romanos 12, 2. Agora veja 1 Timóteo 5, 8. Vamos lá? Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo. Você passa 1ª e 2ª Tessalonicenses, vai vir 1 Timóteo. Capítulo 5 e verso 8. Está escrito assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Não, então peraí, que se eu não entendi esse versículo aqui, eu vou explanar porque eu talvez não estou entendendo. Se alguém não tem cuidado, você não cuida. Se você está vendo seus problemas familiares e você não está fazendo nada, mas o que eu posso fazer, irmão? Dobra o joelho, ora, entra para o quarto de guerra. Entra para o quarto de guerra. Agora olha só, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Como que você separa os seus e família? Por exemplo, eu tenho que ter cuidado dos meus filhos e da minha esposa. Eu faço jejum, oração, graças a Deus todos os dias, então eu tenho que apresentá-los. Mas também tenho que apresentar minha mãe e meus irmãos, que são as minhas outras famílias. Minha sogra, meus primos, minhas cunhadas, meus cunhados, tenho que apresentá-los. Portanto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter cuidado, porque se eu não tiver cuidado deles, se eu não fizer por eles também, sou imputado como um infiel. Não, detalhe, sou pior que um infiel. Na minha frente, melhor que eu, tá um infiel. Que não sabe de nada e nem busca pela sua família. Agora eu sei e não busco. Tá entendendo? Você sabe orar? Mais ou menos. Não, então você vai orar o Pai Nosso. Que seja. Mas você vai orar. E vai apresentar a sua família. Entendeu até aqui? Agora abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, verso 24. Vamos voltar um pouco. Você vai encontrar Mateus, aí você vai encontrar Marcos. Lá em Marcos 9, 24, tem uma palavra que está escrito assim, ó. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Havia um jovem lunático, ele tinha problemas, irmãos. Esse jovem lunático estava passando por o pai desse jovem lunático estava passando por uma grande afronta com o diabo. Por quê? Lá no verso 22 está escrito assim, ó. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, faz alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Lógico. Jesus disse que tudo pode acontecer se a pessoa acreditar, se ela crê. Você crê que pode mudar? Irmão, eu perdi a fé. Irmão, então seu barco vai afundar. Eu estou ensinando sempre que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmão, eu não tenho muita fé. Então comece a ouvir a palavra de Deus. Para quê? Para que a sua fé aumente. A sua fé tem que aumentar. Ouça louvores, testemunhos, leia a palavra, jejue, ore. Faça com que a sua fé aumente. A sua fé aumentando, você pode lutar pela sua família também. Mas olha o que acontece no verso 24 que nós lemos, né? Jesus disse para ele, e esse rapaz, esse senhor, é a mesma coisa que você. Você crê, mas crê um mais ou menos. Você acredita, mas acredita um mais ou menos, sabe? Você acredita não tão forte. Mas vamos ver então o que aconteceu. Jesus disse para ele pediu ajuda para Jesus. Você está pedindo ajuda para Jesus, você está dentro do quarto de guerra pedindo ajuda para Jesus. E aí Jesus responde para você no verso 23 de Marcos, capítulo 9, verso 23. E Jesus disse-lhe para mim, para você e para esse homem: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Agora Jesus complicou. Porque ele falou que a bênção que a gente precisa depende se a gente crê. E a gente não crê muito bem. Como que a gente vai fazer? Vamos voltar para o quarto de guerra e falar com ele o que está no verso 24. E logo o pai do menino, e logo você, e logo eu, clamando com lágrimas. Isso tem que ter sentimento, sabe? Não pode ser de qualquer maneira. Não que toda oração você vai ter que estar chorando. Mas olha que expressão forte esse senhor estava sentindo. O seu filho estava precisando de um socorro. Jesus disse que ele podia receber o socorro dependendo da fé do pai. Mas o pai não tinha muita fé. Aí o que o pai disse no verso 24?
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Aí ele, depois da vírgula, ele vai lá em Jesus de novo e fala: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele acredita mais ou menos, mas ele quer curar a incredulidade dele. E Jesus, vendo que a multidão corria e prendeu, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Hoje, Jesus repreende da sua vida todo espírito maligno. Repreende o espírito maligno na vida do seu marido, repreende o espírito maligno na vida da sua mulher, dos seus filhos. Hoje o Espírito Santo de Deus entra dentro da sua casa, porque ele não acreditava, mas vai começar a acreditar, porque a Bíblia fala que não é você que vai falar, não é por muito falar que vós serão ouvidos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Portanto, é o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dele, é o Espírito Santo que vai falar com ele, é o Espírito Santo que vai convencê-lo do pecado, e assim ele virá para o Senhor. Agora depende também do seu testemunho, depende também da sua fé. Ah, não tenho muita fé? Faça o que eu falei, ouça mais a palavra de Deus, converse com Jesus no quarto de guerra. Eu preciso aumentar a minha fé, ajude a minha incredulidade, Senhor, eu não posso continuar do jeito que eu tô. Você tem que mudar. Comece a gritar dentro da sua casa, expulsando o mal que está lá dentro. Não aceite. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Tem que ter propósito. E dentro desse propósito, Romanos 12:2, não se conforme com esse mundo, com a sua situação. Não se conforme com seu marido do jeito que está. Não se conforme com seus filhos ou com a sua mulher do jeito que está. Não se conforme na situação que você está andando. 1 Timóteo 5:8, cuidado com os seus, cuida deles mesmo, tem que ter propósito. Vamos pra guerra, derrubando o gigante, não interessa, vamos jogar pedra em cima dele, vamos pular em cima dele, pegar pelo colarinho, jogar no chão, não importa. Nós temos que vencer essa guerra. Agora lá em Marcos 9:24, onde nós lemos aqui, está explicando que tudo isso pode haver que a gente não consiga nada por causa da nossa incredulidade. E a nossa incredulidade pode nos fazer ser derrotado. Mas ele pediu a cura para o filho e depois pediu a cura para ele. Quer dizer, muitas pessoas estão passando luta. Por quê? Porque o diabo entrou dentro do seu lar, está destruindo a sua família e ele não tem fé para expulsar aquilo. Ele não tem fé para lutar contra aquilo. O que ele faz? Ele fica quieto. Ele se conforma com esse mundo e ele não tem cuidado dos seus. Se conformando com esse mundo e não tendo cuidado dos seus, o diabo destrói a família. Por isso que eu fiz esse cafezinho. Daqui até a mais 6 áudios pela frente, você vai entender como é entrar em uma peleja, em uma guerra. Eu vou ensinar passo a passo. Hoje é o primeiro passo que você está ouvindo. Não perca o de amanhã, porque você tem que ter propósito. Tá com propósito? Levantou um propósito? Quer fazer uma campanha? Vamos para cima do inimigo? Tudo bem, tem que ter propósito. E aí dentro desse propósito, eu deixei 3 versículos importantes para você. Repetindo para você, não se conforme com esse mundo, cuidando muito dos seus e pede a Deus para ajudar a sua incredulidade. Assim, o propósito vai ser requerido de Deus e Deus vai te dar a bênção. O que significa propósito? Propósito, irmãos, é aquilo que se busca alcançar. Eu preciso daquilo. Tem muita gente que fala, eu queria ter uma casa própria, mas ele não põe esse propósito no coração, ele não luta, ele não busca por isso. Ele olha para o espelho e acha que ele é incapaz, ele já se derrota, ele não tem fé. A incredulidade dele afunda ele. E ele não busca o bem para a sua família. Por isso, nós vamos aprender aqui. E isso é só o começo. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.